Olá, mães e equipe do Sementes de Amor. Este mês nós vamos dar continuidade ao estudo do livro que vamos estudar durante todo este ano, que é este livro, Vislumbres da Graça, valorizando o Evangelho na rotina do lar. E nós iniciamos esse estudo mês passado. Foi um tempo muito bom que nós passamos ali, conversando e discutindo um pouco sobre aquilo que aprendemos já no primeiro capítulo. E neste segundo capítulo, nós vamos estudar um pouco mais do que é de fato o Evangelho. Assim como a autora do livro, né, ela coloca logo na abertura desse segundo capítulo, que ela nasceu num lar cristão, ela foi educada numa família cristã, evangélica, sempre na igreja, e eu me identifiquei com isso porque essa também foi a minha vivência, né? Eu cresci num lar cristão, batista, fui criada na igreja, aprendi desde cedo na escola bíblica dominical, a ler a Bíblia, decorar versículos, mas o fato é que, mesmo que a gente tenha crescido na igreja, esteja na igreja até hoje, que a gente tenha feito muitas coisas, participado de muitas coisas, o nosso currículo cristão, ele não significa nada. Ele não significa nada para nós e para Deus se nós não conhecermos de fato o que é o Evangelho. E ela faz essa pergunta, né? O que é o Evangelho? A gente está tão acostumado a escutar o que é Evangelho, como ser evangélico, mas muitas vezes não sabemos de fato o que significa. E o fato que, independente da nossa origem ou da maneira como fomos criadas, mesmo que numa família bem equilibrada, com uma moral e uma ética elevadas, independente da religião dos nossos pais ou da nossa família, uma coisa é fato igual para todos nós, que nós somos pecadores. Somos pecadores. E o nosso pecado é uma afronta a um Deus santo, a um Deus que é infinitamente santo. E eu vou ler aqui para vocês um trecho, estou com o livro aqui, um pequeno parágrafo aqui da autora. Ela diz assim, que embora, né, ela tenha nascido num lar cristão e sido criada na igreja, ela diz: percebi, no entanto, que meu pecado era contra um Deus infinitamente santo. O que eu poderia fazer? O padrão de Deus para a perfeição é impossível. Eu não tinha ideia de com o que estava lidando. Ele foi o incrível Criador do universo, cuja pureza está além de toda compreensão. Foi então, pela graça de Deus, que eu vi a boa nova e acreditei nela. Boa nova é uma palavra que nós usamos também como sinônimo da expressão boas notícias. Boa nova ou boas notícias é o que significa evangelho. Essa palavra de origem grega é a palavra que nós encontramos no Novo Testamento e que tem essa definição de boa nova, boa notícia. Mas o que de fato é isso? É um substantivo? É um adjetivo? É uma causa? É uma mensagem? É um estilo de vida? Entender corretamente o que é o Evangelho não é algo inofensivo ou sem importância. É uma questão de vida ou morte. E o que são essas
o que são essas boas notícias ou o que é esta boa notícia. A boa notícia, o Evangelho, é que Deus, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, resolveu o nosso problema do pecado. E eu gosto muito de uma definição que o nosso pastor aqui na Igreja Batista Central usa, o pastor Silas, que muitos membros da igreja sabem de cor, e ela explica muito bem o que é esse evangelho, até um pouquinho mais completa do que a autora coloca aqui no livro. Que o evangelho é a boa notícia que Deus, através de Jesus, da morte e ressurreição de Cristo, resolveu o nosso pior problema, que é o pecado, e acabou com o nosso pior ou maior inimigo, que é a morte. Isso é o Evangelho. E Deus, santo, infinitamente santo, nos criou para adorá-lo. Só que essa adoração, esse relacionamento, ele foi quebrado lá no Éden, lá atrás, com o primeiro homem, a primeira mulher criados. Eles romperam esse laço de relacionamento perfeito com Deus quando eles desobedeceram a Deus, confiando mais no seu próprio julgamento, ou não confiando de que aquilo que Deus tinha feito para eles era de fato o melhor. E assim eles desobedeceram. E esse Deus infinitamente santo também é infinitamente misericordioso e providenciou um Salvador de fato vitorioso para nos resgatar, um Salvador que fosse vitorioso contra o pecado, contra a morte e contra Satanás. Eu quero ler para vocês o que está em Romanos 5:12. Eu vou utilizar em todo o nosso estudo a Bíblia na Nova Tradução na linguagem de hoje, porque ela é uma linguagem muito simples da gente entender, né? Uma tradução bem fácil de se compreender. Então vamos ver o que está aqui em Romanos 5:12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então, através de um único homem, de um único ser humano, o pecado entrou no mundo, e a partir desse momento, todos nós recebemos essa herança genética, se a gente pode chamar assim, do pecado. E Deus criou este plano através também de um único homem, Deus homem, que resolvesse este problema. E Deus planejou isso desde a fundação do mundo. Ninguém poderia ter feito um plano sequer semelhante a esse. Ser humano nenhum conseguiria pensar num plano como esse, porque esse plano é uma loucura para o mundo. Alguém que morresse no lugar de toda a humanidade e que ressuscitasse, vencendo a morte. E assim como é fato de que todos, sem exceção, somos pecadores, é fato que apenas o sangue derramado de Cristo satisfaz a ira de Deus contra o pecado. Um Deus santo não suporta a convivência com o pecado. E por isso ele planejou uma forma de resolver o pecado. Eu vou ler para vocês mais um parágrafo aqui do livro. Ela diz assim: falhamos em amar nossos maridos como deveríamos. Falhamos em amar os nossos filhos como deveríamos. Falhamos em amar os nossos vizinhos e amigos como deveríamos. E mais importante, falhamos em amar a Deus
como deveríamos. Só Jesus amou a Deus Pai perfeitamente e a seu próximo como a si mesmo. É nesse sentido que nós vemos que só Cristo cumpriu de fato toda a lei de Deus. Então, quando cremos nessa boa notícia do que Cristo fez por nós, no nosso lugar, nos arrependemos e aceitamos esse presente da justiça de Deus realizado em Cristo, ele nos salva. E nós vemos isso também em 1 Pedro 3,18. Hoje eu vou ler vários textos para nós vamos ver várias partes da Bíblia e o que a Bíblia diz. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. Isso significa que Cristo continua vivo. Ele morreu nesse corpo terreno, mas ele continua vivo, porque ele ressuscitou. E só Deus poderia fazer algo assim. Nenhum ser humano poderia fazer algo dessa maneira. Então, da mesma forma como através de um só homem, o pecado entrou no mundo e contaminou a todos nós, através de um só homem, a salvação, o perdão de Deus também chegou a nós. E o Evangelho não são os benefícios, né, que nós podemos ter em crer em Cristo ou viver para Cristo. E o que nós vemos hoje em dia é muita gente pregando um falso evangelho, ensinando um falso evangelho. E a autora nos convida, né, a termos um olhar atento, uma observação atenta, nossos ouvidos atentos ao que é de fato o evangelho, a reconhecer o verdadeiro evangelho, a autenticidade do evangelho. E ela coloca uma ilustração que eu já ouvi algumas vezes, inclusive de mais de um pastor diferente, falando a respeito de como os especialistas em dinheiro, né, em notas de dinheiro ao longo do mundo, nas casas da moeda, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, como eles reconhecem a nota falsa de uma nota verdadeira. É que eles estudam tão bem a nota verdadeira, eles conhecem as cores, a textura, as letras, o tipo de papel, eles conhecem tão bem, eles são especialistas na nota verdadeira. Então, assim que uma nota falsa chega na mão deles, eles reconhecem, porque eles conhecem a nota verdadeira. Da mesma maneira é o Evangelho. Quanto mais nós estudarmos a palavra de Deus, aquela revelação que ele nos deixou, aquele ensino dos apóstolos, né, que conviveram com o próprio Cristo e ouviram dele e viram tudo o que aconteceu. Quando nós de fato conhecemos a palavra de Deus, fica muito mais difícil ser enganadas. E nós vemos hoje os enganos sendo muito sutis, se misturando e se disfarçando no evangelho verdadeiro. Então nós precisamos sempre, como ela diz, checar os fatos. E ela fala muito a respeito do ministério de Paulo. O apóstolo Paulo se dedicou muito em seu ministério a trazer a memória dos crentes da sua época, dos cristãos, aqueles que ele mesmo tinha anunciado o evangelho, ele estava sempre relembrando para eles o que era o evangelho e sempre advertindo esses crentes a estarem atentos a esse falso evangelho que permeava, que se disfarçava do evangelho genuíno. Então, são às vezes pequenas ideias erradas que se misturam ao evangelho, ou às vezes benefícios do evangelho que
que são confundidos com o próprio Evangelho, né? Pessoas nos ensinando sobre promessas que Deus nunca nos fez. E nós precisamos estar atentas a isso. Eu vou ler aquilo que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, que era um discípulo, né, também de Paulo, alguém a quem Paulo, um pregador, um pastor mais jovem, a quem Paulo orientava e ensinava. E na carta a Timóteo, 1 Timóteo 6, de 20 a 21, Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. E esse conhecimento está entre aspas. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. E o que Paulo está alertando aqui é que às vezes esses ensinos são tão parecidos com o Evangelho, estão tão bem disfarçados no Evangelho, mas aos poucos, ao invés de manter as pessoas perto de Deus e no Evangelho, esses ensinos vão desviando e afastando as pessoas de Deus. E de novo, eu vou lembrar o que eu já falei lá no início. Compreender corretamente o Evangelho não é uma questão à toa, é uma questão de vida ou morte. Vida ou morte eternas, não apenas aqui neste mundo. E a gente poderia falar de muitos ensinos falsos a respeito do Evangelho, muitas coisas que nós temos visto hoje, né? Coisas bem contemporâneas, mas a autora, ela coloca três itens que não são Evangelho. E esses três, eles permeiam a história do cristianismo desde o início. Na verdade, alguns deles eles estavam presentes lá no judaísmo, que Cristo, como judeu, também alertou os seus discípulos na época. E foram acontecendo também ao longo da história do cristianismo. A primeira é a autojustificação. Então, eu vou ler para vocês também um trechinho aqui da autora, na página 57. Mas não há nenhum limite para a justiça de Deus. Ele é infinitamente santo. Quando rejeitamos o Filho de Deus, que foi enviado de acordo com o plano do Pai, e tentamos salvar a nós mesmas através de boas obras, deixamos de honrar a Deus. O que ela está dizendo aqui é que muitas vezes nós, no nosso desejo de agradar a Deus ou de nos redimirmos dos nossos erros, nós buscamos uma autojustificação. Nós buscamos fazer coisas boas, coisas que muitas vezes são realmente boas, mas que não são capazes de nos salvar, que não são o suficiente para Deus, porque da mesma forma que Ele é infinitamente santo, Ele é também infinitamente justo, e nós não poderíamos alcançar essa justiça de Deus. E muitas pessoas creem que serão absolvidas dos seus erros ou serão salvas se elas trabalharem duro, se elas fizerem muitas coisas, se elas fizerem o bem para superar o mal. Fazer o bem é extremamente importante. Deus espera isso daqueles que se dizem seus filhos, mas elas não são capazes, qualquer bem que nós façamos, não é capaz de nos salvar. Não podemos nos salvar e sermos dependentes de um Salvador. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós precisamos, nós somos carentes de um Salvador, porque a sua justiça é infinita
e porque Ele é infinitamente santo. E o que ela diz aqui, né? E eu relembro para vocês, que toda vez que nós achamos, ou nós nos esforçamos para com o nosso próprio mérito agradar a Deus, nós rejeitamos o Filho de Deus e nós não honramos a Deus. É como nós estivéssemos dizendo: Deus, eu tenho um plano melhor do que o seu. Então eu não aceito esse plano. O meu plano é melhor do que o seu. E nós não honramos a Deus. O segundo item, que não é evangelho, mas muitas vezes vem disfarçado no meio do evangelho, é que o evangelho é a fórmula para uma vida boa. Não. A boa nova, a boa notícia, não é a fórmula para uma vida boa. O cristianismo não é um manual de como ter uma vida boa e agradável aqui nesse mundo. Não é a maneira como nós podemos ficar livres de problemas, de doenças, de dificuldades financeiras. Não, isso não é evangelho. E eu vou ler agora o que está lá em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. E é fato, se a sua esperança, se a minha esperança em Cristo se limitar a resolver os meus problemas nesta vida, é muito pouco, é muito pequeno, é muito infeliz. A perspectiva que Deus nos dá é muito maior. A vida que Cristo nos oferece é uma vida eterna. Então, a vida que nós vivemos aqui, se ela não tiver, né, se nós não tivermos nesta vida a esperança dessa graça futura de Deus, aquilo que ainda vai se concretizar, isto é, que começa agora, mas só vai terminar, ou nunca vai terminar, porque ela continua na eternidade, seria algo muito triste e limitado. Então, a nossa alegria estaria limitada a esse mundo, a essa vida. E o que Deus nos propõe é muito melhor e muito maior. E isso vai contra até o que o próprio Cristo nos diz. Né? Se a gente for lá, vou ler aqui para vocês em João 16:33. Qual que era o contexto aqui em João 16:33? Cristo já tinha ceado lá com seus discípulos e ele estava preparando os seus discípulos para a sua morte, para um momento triste na vida deles que iria acontecer e a perseguição também que eles sofreriam depois. Mas também Cristo estava falando e já dando a eles a esperança da ressurreição, embora eles não entendessem ainda isso. Eles só foram entender de verdade quando eles viram Jesus ressuscitado. Mas lá em João 16:33, Jesus diz assim: eu digo isso, né, as coisas que ele estava consolando os seus discípulos, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Algumas versões que são mais conhecidas nos dizem que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. Esse bom ânimo, essa coragem que Cristo nos fala, não é uma coragem que está em nós, é que está nele. Ele diz: eu venci o mundo. Na hora eles não entenderam muito bem, mas ele também já estava falando aqui da sua ressurreição e da vida eterna. Então, no mundo, neste mundo, por mais que tenhamos a Cristo e vivamos com Cristo, nós vamos ter dificuldades, porque viver o cristianismo de verdade é andar na contramão do que o mundo anda, prega ou faz. Mas, além disso, nós continuamos vivendo num mundo
caído, de pecado. E nós sofremos com o nosso próprio pecado e o pecado dos outros que estão à nossa volta. E isso nos traz sofrimento. Nós vamos perder pessoas que nós amamos, nós vamos adoecer, nós vamos envelhecer, né? Nós vamos ter dificuldades financeiras, nós vamos passar por muitas aflições. Há 2 anos estamos vivendo uma pandemia, perdemos pessoas queridas, estamos vivendo crise financeira no nosso país e no mundo. E Cristo não nos garantiu vida boa aqui neste mundo. Então desconfie. Nós somos felizes e temos uma vida boa neste mundo, apesar das dificuldades, porque a nossa esperança é de que esta graça que Deus nos oferece, ela é eterna e ela terá continuidade na eternidade. Então, a fórmula para uma vida boa neste mundo não é evangelho. E em terceiro lugar, outra coisa que não é evangelho é fazer as suas próprias regras. E agora eu vou lá para Provérbios 21, 2. Se você pensa que tudo que você faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Outras versões dizem que há caminhos que para o homem parecem bons, mas Deus sonda os corações. Isso é, só Deus conhece de fato o nosso coração e as nossas intenções. E viver só pela nossa própria sabedoria, a gente vai ter muitos problemas. Viver só de acordo com as nossas regras, com aquilo que a gente acha que é certo, não é evangelho. E Paulo, o apóstolo Paulo, novamente, na sua carta aos Romanos, a igreja que estava em Roma, ele vai falando de novo, relembrando o evangelho para aqueles irmãos e falando da maneira como Deus planejou salvar a humanidade através de Cristo, mas também como a humanidade, como todos nós preferimos viver a nossa própria maneira, buscando a nossa própria glória, o nosso próprio prazer. E assim rejeitamos a Deus. E às vezes a nossa rejeição não é do tipo, eu não quero saber de Deus. Não acredito em Deus, essa história de Deus não é para mim, de Jesus. Muitas vezes não é assim. Na maioria das vezes, o que as pessoas dizem é, não, eu acredito em Deus. Eu sei que existe Deus, não, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas eu vivo do meu jeito. Eu adoro a Deus aqui do meu jeito, do meu jeitinho, já tenho o meu jeito, né? Quando eu preciso buscar Deus, eu busco, eu tenho fé, eu acredito em Deus, né? Mas eu também acredito nas minhas próprias regras e na maneira como eu fui educado, a maneira que eu fui ensinado na minha casa. Tá dando certo até hoje. Isso também é rejeitar a Deus. É como novamente eu dissesse, o meu jeito é o certo, não o jeito de Deus. Então eu também rejeito a Deus quando eu digo que eu acredito em Deus, mas eu prefiro viver do meu jeito e não do jeito que Ele quer. E, inclusive, isso se aplica àqueles que já são crentes e que buscam servir a Deus e estão na igreja e muitas vezes acham que o que a gente chama de disciplinas espirituais são o evangelho. Dizem, não, eu vou à igreja. Eu vou à igreja todo domingo, eu leio a Bíblia, né? Pelo menos uma vez, 2, 3 vezes por semana eu leio, faço minha leitura, eu oro todos os dias, eu faço minhas orações. Mas isso não é evangelho. A leitura da Bíblia, o estudo da palavra de Deus, a oração, a comunhão dos crentes na igreja,
todas essas coisas que chamamos de disciplinas espirituais, elas nos ajudam e são importantes na caminhada com Deus, mas elas também, elas em si, não são o Evangelho. Eu não posso confiar nessas coisas para a transformação da minha vida, mas sim no Evangelho, na boa notícia da morte e ressurreição de Cristo no meu lugar. De novo falando de Paulo, né? A autora faz uma brincadeira chamando Paulo como o disco arranhado. Eu não sei vocês, mas eu sou da época ainda do disco de vinil, né? O CD só chegou na minha vida no fim da minha adolescência. E como era chato quando o disco ficava riscado, porque ficava voltando toda hora no mesmo lugar, no mesmo lugar. Mas é isso que Paulo faz, é como um disco arranhado, que volta toda hora no mesmo lugar, lembrando para nós o que é o Evangelho e como nós precisamos deixar que o poder do Evangelho transforme a nossa vida. E para finalizar, eu quero perguntar para você: e agora? O que eu faço com tudo isso? Como o Evangelho se aplica à minha vida? Como o Evangelho se relaciona à nossa vida cotidiana do lar? E nós podemos ter entre nós aqui 3 tipos de pessoas. A primeira, talvez você já seja uma cristã comprometida, que ama a Deus, deseja viver de fato o Evangelho, busca conhecer mais a Deus e viver de uma maneira que agrade a Deus. Então, continue conosco estudando durante todo este ano. Mas talvez você tenha dúvidas. Você tem fé, você crê, mas a Bíblia fala que basta a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Mas talvez você ainda tenha dúvidas e você queira conhecer um pouco mais, saber um pouco mais do Evangelho. Então, para você também fica o convite. Vamos continuar estudando juntas durante todo este ano. E vamos aprendendo um pouquinho mais a cada capítulo. Mas talvez você seja a cética, isto é, aquela que não acredita. Não, eu não sei se eu acredito nisso, né? Eu vivo de outra forma, eu aprendi de outro jeito, eu tenho outra religião, né? Eu não acredito muito nisso. Mas eu também faço um convite para você. Continue conosco. Vamos procurar compreender um pouco mais do que é o Evangelho e como o Evangelho pode fazer parte, influenciar e impactar a nossa vida no dia a dia. Então, hoje, eu não vou dizer para você, não vou responder essa pergunta, como o Evangelho se relaciona à nossa vida cotidiana no lar. Nós vamos aprendendo isso aos poucos, ao longo dos próximos capítulos. Mas eu quero dizer para você, continue firme, continue conosco, estudando e aprendendo um pouquinho mais a cada mês. E se você tiver dúvidas, e se você quiser aprender mais ou quiser entender melhor o que é o Evangelho, procure a sua mentora, a sua intercessora, leia a Bíblia que você ganhou, nós podemos até te ajudar com outros textos. Aproveite este estudo no dia do encontro, tire suas dúvidas, leia os versículos junto com a sua mentora e com a sua intercessora, para que você entenda o que é o Evangelho e como a beleza do Evangelho e da graça de Deus pode transformar a nossa vida. Que Deus te abençoe.